Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos a mais uma live, hoje a nossa live número 125. Hoje, quinta-feira, dia 1º de fevereiro, então começando mais um mês, né? O segundo mês do ano, aqui no nosso horário tradicional de segunda a sábado, 7 horas da manhã. Então vamos para mais uma live, lembrando, né, os recados iniciais aqui, que as nossas lives são de segunda a sábado, 7 horas da manhã. E para quem quiser dar um passo além, também lá no nosso link da bio tem uma lista de espera lá para a próxima abertura do Clube do Básico Bem Feito, que é um clube de assinatura recorrente, onde a gente abre assinaturas de tempos em tempos, para quem quiser ali pagar uma assinatura mensal e ter acesso a aulas mais robustas de desenvolvimento pessoal. E aqui nas nossas lives, no nosso dia a dia, a gente faz lives mais curtinhas, com temas reflexivos, mas que já são bastante úteis aqui no nosso dia a dia, né? Então, do que iremos falar hoje dentro do tema do desenvolvimento pessoal, né? Nessa live de hoje que a gente acaba de começar. Há tempos atrás eu comecei uma prática ali, até já faz um tempinho que eu não faço, é um dos planos voltar a fazer agora esse mês, que é fazer a abertura ali da caixinha de perguntas, né? Então comecei com isso, fiz acho que uma meia dúzia de vezes ali, e eu noto assim que vem sempre assim, um tipo de padrão nessas perguntas, né? Um padrão comportamental que esconde ali muitas coisas que no fim das contas são em comum assim entre a grande maioria das pessoas, né? Então vocês podem ver que todo o dia aqui que a gente está fazendo as lives, né? O tema, ele, apesar de ter todas as variações, né? A gente fala de um tema diferente do outro no dia a dia, mas vocês podem perceber que, né, a raiz, a causa por trás de todos esses assuntos, de todos esses temas, né, dos desafios do nosso dia a dia, ou a busca, né, dos seres humanos, normalmente elas são muito parecidas, né? Está sempre ali assuntos que conversam um com o outro, né, por assim dizer. Então, quando chegam essas caixinhas de perguntas ali, a gente consegue identificar muitos padrões, né? Normalmente os anseios, normalmente os desafios, né, as frustrações, elas estão sempre muito ligadas a uma origem, né? Então é pouca a variação, né, de uma coisa e de outra, né? Então, por isso que muitas vezes a gente vê que assim, os temas aqui, eles são ditos de uma forma diferente, né? A gente navega em temas diferentes, mas no fim das contas a gente começa a perceber coisas em comum, né? Poxa, existe ali muita coisa acontecendo que está girando em torno da mesma situação, né? Então, eu resolvi fazer essa live de hoje com base em uma dessas perguntas que eu recebi nesse dia a dia, uma delas que eu até respondi ali na caixinha, só que obviamente ali quando tu tá ali escrevendo um texto, não tem tempo, né, para discorrer muito sobre aquele assunto, então eu acabo dando uma resposta ali que vai servir ali naquela hora para a pessoa poder confrontar com aquilo que ela está acreditando em relação àquilo ali, e para tentar, no fim das contas, desmontar aquele padrão ali que eu vejo que está atrapalhando a pessoa, né? Então, muitas vezes essa resposta, às vezes ela vem num tom mais poético, às vezes ela vem num tom mais irônico, né? Mas nunca é voltado para a pessoa em si, né? Porque no fim das contas, né, todo esse tempo aqui que a gente trabalha com isso, a gente já deu para perceber, né, que a pessoa, né, a pessoalidade, a nossa individualidade, né, ela não tem, no fim das contas, esses por si só, né, dentro delas, esses defeitos. Agora, os nossos padrões mentais, a nossa forma de se comportar, conforme aquilo que a gente vai acreditando e vai vivenciando no dia a dia, é que vão trazendo essas situações, né, que muitas vezes a gente considera difícil ou ruim, e aí quando eu estou dando esse tipo de resposta é para confrontar esse padrão comportamental, é para confrontar esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento, né? E aí muitas vezes essas respostas são nesse sentido de desmontar isso. Agora, o que acontece, né? O que é essa pergunta que eu separei hoje aí, essa sim, para a gente aqui dentro da live discorrer um pouco mais, né? Falar um pouco mais sobre o tema de uma forma mais profunda, para que a gente possa
aplicar no nosso dia a dia de um modo que sirva para todos, né? Essa pergunta, na verdade, nem era uma pergunta, a pessoa estava fazendo uma afirmação e no final ela veio com uma pergunta, né? Então ela dizia mais ou menos assim, eu até anotei aqui para não esquecer, ela dizia o seguinte: nossa, como eu sou uma porcaria, já era para eu ser adulto, e agora? Então ela faz primeiro uma afirmação, nossa, talvez com base nas lives, nas postagens, ela ou nas respostas mesmo que eu vinha dando ali, talvez a pessoa, né, se deparou, né, com essa situação, ela acabou percebendo e algo que já estava ali dentro dela, ali, aí ela resolveu expor ali, né, óbvio que ali não tem exposição da identidade da pessoa, mas acabou mandando, e aí essa caixinha dizia exatamente isso: nossa, como eu sou uma porcaria, já era para eu ser adulto, né? Eu falo muito sobre esse tema da questão do amadurecimento, e ela pergunta assim, e agora? Aí deixa eu te dizer uma coisa, né? O que seria comum a gente ver, principalmente dentro do desenvolvimento pessoal, né? Dentro do pessoal que são os gurus da internet, né? Que a gente vê muito desse tipo de coisa aí rolando, né? Talvez as pessoas ali nesse momento, no sentido de orientar, no sentido de querer ajudar, responderiam coisas do tipo assim, poxa, não, você não é uma porcaria, você é um ser especial, você tem coisas lindas e maravilhosas, né, e tudo mais, e aí falaria coisas desse tipo. E óbvio, né, com a melhor das intenções para poder ajudar a pessoa, né, querer levantar a pessoa, colocar ali a pessoa para cima, né, fazendo ela perceber, poxa, né, você tem qualidades, você tem coisas boas, né, você deve olhar para isso, né, você deve olhar para o copo cheio, não ficar olhando para o copo vazio. Poxa, legal, tudo isso ajuda, tudo isso, né, tem a sua utilidade, só que a pessoa que ela está diante desse tipo de constatação, né, ela tenha aquele momento ali que ela está se olhando e está pensando tudo isso, né, a seu respeito, não vai ser simplesmente elogiar e querer mostrar ali que ela tem também um lado bom que vai fazer com que ela saia daquilo ali. É o contrário, a gente tem que pegar e entender por que aquilo ali, por que esse tipo de movimento se dá no peito dessa pessoa que olha e se sente, né? Poxa, eu sou uma porcaria, eu já era para ser adulto, né? Porque por trás desse tipo de pensamento, né, também, né, dependendo do segundo movimento que a pessoa faz, também existe um tipo de causa, um tipo de raiz que faz com que ela pense isso tudo dela. Então é aí que a gente tem que acabar mergulhando para poder fazer uma alteração, para poder fazer uma mudança de fato significativa, uma mudança que de fato vai fazer com que aquilo ali mude de uma vez por todas. Se eu ficar simplesmente pensando, não pensa assim de você, né? Você é uma pessoa especial, você tem qualidades. Tá bom, a pessoa até ela sabe que ela tem isso, mas ela está focada no que ela está focada, em achar ali que ela é uma porcaria, ela achar que, poxa, já era para eu ser adulto, e agora e tal, ela está ali imersa naquilo ali. Então não adianta ficar só passando um perfumezinho ali e depois no momento seguinte, qualquer pedrinha que vir no caminho vai continuar se sentindo daquela forma. Então o primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte, graças a Deus, né, que bom, eu acho muito positivo num primeiro movimento quando a gente se dá conta disso. Eu acho maravilhoso quando a gente se dá conta, quando a gente olha e percebe, poxa, olha só, estou fazendo uma coisa aqui que, poxa, fiz a vida toda e está errado, fiz a vida toda uma situação aqui que não era para ser, e aí vem esse sentimento, né, às vezes, né, poxa, sou uma porcaria, como uma pessoa me escreveu na caixinha. Por que eu acho isso positivo? Por que eu acho isso bom? Porque primeiro é o seguinte, a gente só melhora, a gente só consegue progredir de fato na vida quando a gente nota isso aí, quando a gente percebe. Enquanto a gente está vivendo a vida ali achando que a gente é a última bolacha do pacote, né? E quando a gente fica achando que, poxa, eu sou a azeitona da empada, né? Em geral a gente acaba não ajudando ninguém, né? Porque a gente está olhando somente para aquilo, né, que os outros têm que olhar para a gente, né? Então, quando a gente chega a essa conclusão, quando a gente de fato nota que a gente não é, né, esse floquinho de neve especial que muitas vezes a gente pensa, né? Esse é um primeiro movimento, né? Esse é o primeiro momento para a gente se dar conta, eu não sou realmente tudo isso que eu estava aqui pensando, ou pelo menos não sou isso o tempo inteiro, né? Agora, o que acontece? Daí
acaba derivando um segundo movimento que é fatal. É aí que eu quero que vocês prestem atenção nisso, né? O que é esse segundo movimento que pode ser fatal? Primeiro, percebeu aquilo ali, se deu conta, perfeito, ganhei consciência. Só que o segundo movimento, muitas vezes, que vem, que aí sim afunda a pessoa de uma vez por todas, é a questão do pessimismo, né? Primeiro eu olho, poxa, me senti uma porcaria, já devia ser adulto, já não era mais pra, assim, o que eu fiz com a minha vida? Aí, segundo movimento, vem o pessimismo, né? Só que aí é onde vem o ponto central, né? Que é a causa, que daí eu falava que, poxa, as pessoas não estão focando nisso, né? Ficam mascarando uma situação ao invés de ir realmente na raiz profunda do que está causando aquilo ali. Esse segundo movimento, que é o pessimismo, né? A gente só pode ficar pessimista quando a gente é muito soberbo. No fim das contas, quando esse pessimismo vem, né, derivado dessa primeira consciência, né, que poxa, eu estou fazendo tudo errado, aí é que vem a verdadeira causa onde a gente deve atuar. Porque se a gente cai num pessimismo, isso entrega que a gente, no fim das contas, é um soberbo, né? Porque a gente vai ficar ferido nesse momento, pensando da seguinte forma: nossa, né, eu deveria ser lindo e maravilhoso, né? Mas eu notei que eu não sou nem lindo e nem maravilhoso. Olha, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Por que você achou que você deveria ser lindo e maravilhoso, né? Por que você precisava ser lindo e maravilhoso? Agora, o que acontece quando a gente nota, né, que a gente não é tudo esse floquinho de neve especial o tempo todo, né? O que deveria acontecer com a gente ao invés desse pessimismo, né, que aponta uma soberba? O que deveria acontecer? O que deveria ser o movimento seguinte, né, que vem logo depois disso? O movimento seguinte deveria ser simplesmente de correção, né? Você deve se corrigir, deve melhorar e recolher, no fim das contas, aquelas virtudes que te faltam. Por isso que eu estou o tempo todo, quando chega esse tipo de demanda, eu estou falando para a pessoa: poxa, ao invés de ficar concentrado nesse teu sentimento, né, ficar olhando, nossa, eu não presto, né, agora não tenho mais jeito, né, que vocês já vão entender o que vem escondido por trás disso também. Você deve olhar para parte prática da sua vida, o que você de fato está fazendo, quais são as virtudes que tu precisa recolher para conseguir sair desse estado, né? E aí começar a fazer as correções necessárias para que isso possa melhorar. Já que você percebeu, já que você fez esse diagnóstico que isso não está legal, agora que tu notou, né, que é isso, poxa, aí você vai e recolhe as virtudes que te faltam. Poxa, eu estou com uma dificuldade aqui de ser pontual, que droga. Poxa, você vai recolher as virtudes de passar a ser uma pessoa pontual, né? Poxa, eu não estou conseguindo ser uma pessoa fiel, estou tendo dificuldade. Você vai, ao invés de ficar ali se sentindo, nossa, eu sou uma porcaria, você vai passar a ter os recursos e focar, buscar esses recursos para se tornar uma pessoa fiel, né? Poxa, eu sou um preguiçoso, né? Poxa, que porcaria, faltei mais um dia. Poxa, você vai buscar recolher os recursos para se tornar uma pessoa mais diligente, né? Menos preguiçosa, que foca no que precisa ser. Agora, se tu fica imerso nesse sentimento, é aquela velha coisa que eu falo, né? Tu fica lambendo feridas, né? Tu fica, no fim das contas, querendo passar a mão ali naquela parte ruim, naquela parte negativa, e isso não vai ajudar em nada, né? Então, o primeiro ponto, né? Agora, se a gente chega nessa percepção que a gente notou, poxa, que a gente não é tudo isso, né? A gente precisa, né, prestar atenção numa coisa que é fundamental de ter na nossa cabeça, né? Ninguém, absolutamente ninguém é tão lindo e gostoso o tempo todo, né? Pois se olhar para a vida real de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, né, que vive uma vida de cotidiano no seu dia a dia, a gente facilmente consegue perceber, poxa, ninguém é lindo e gostoso o tempo todo, né? E também a gente tem que ter esse entendimento que ninguém é mal pra cacete o tempo todo também, né? Poxa, pelo menos eu, você, né? A gente que está aqui, pelo menos no nosso dia a dia, na live, não é isso, né? Talvez poucas pessoas sejam, né, mal o tempo inteiro, né? Ou talvez pouquíssimas pessoas, sei lá, consigam. Eu não conheço ninguém que consegue ser lindo, gostoso, maravilhoso o tempo inteiro, né? Então, ninguém de nós que está aqui é profundamente mal o tempo inteiro, é profundamente canalha. A gente não é isso,
né? Até para, no fim das contas, se a gente for parar para pensar, até para ser ruim a gente acaba sendo vulgar. Até para ser ruim a gente consegue ser vulgar. Então, a pessoa que escreveu aquilo ali para mim, nossa, eu estou me sentindo uma porcaria, eu já era para ser adulto, né? Ela tem que entender, olhar para isso que poxa, nem isso a gente é o tempo todo, porque no fim das contas isso aponta uma soberba, né? Então, até na nossa ruindade a gente consegue ser medíocre, porque aí, poxa, é fácil de detectar isso, né? Eu olho para a pessoa e pergunto, poxa, vem cá, cara, diz uma coisa, pô, tu é o Hitler? Tu é o Stalin? Tu é Mao Tse Tung, por acaso? Então abaixa essa bola, cara, abaixa essa crista, isso aí no fim das contas é soberba. Eu sou o pior homem do mundo, né? Porra, isso no fim das contas aponta uma soberba, que no fim das contas poxa, já que eu sou uma porcaria, já que eu sou tão mal assim, já que eu sou tão ruim, eu não tenho conserto, e aí eu não preciso me preocupar em melhorar. Agora, quando tu olha e diz assim, cara, eu cometo uns errinhos aqui, outros ali, de vez em quando acabo me dando conta, poxa, tu vai focar, tu vai entender isso como uma normalidade, e tu vai focar em melhorar, tu vai focar em fazer as correções que tu precisa, tu vai focar em recolher as virtudes que te faltam, para que esses erros não te atrapalhem mais, né? Então a gente precisa entender isso, né, cara? É isso que eu busco o tempo inteiro, ao contrário do que a galera vem falar, você é lindo, não, cara, você não é a última bolacha do pacote, né, quando faz um ato bom, e tu também não é a pior pessoa do mundo quando tu comete um ato ruim, não é profundamente ruim porque tu cometeu uma coisa ruim. Estou incentivando a fazer coisas ruins, mas pelo contrário, ganhei consciência, poxa, beleza, eu sou uma pessoa normal, estou na vida, estou ali, estou caminhando, estou passivo de erro, eu vou corrigir, vou recolher as virtudes que eu preciso para que esses erros eu não cometa mais. Né? É maravilhoso quando a gente se dá conta disso, de que a gente não vai ser lindo, maravilhoso o tempo inteiro, não é do tipo, poxa, eu tô aqui, né, falando, não, tá tudo bem errar, não tá tudo bem errar, você deve estar se aperfeiçoando e corrigindo o tempo inteiro. Agora, saiba, né, você não é tão lindo e maravilhoso assim ao ponto de jamais cometer erros, né? Aquela velha história, né, uma história do Rubem Alves, que é um cara que eu gosto muito, né? Ele já não é mais vivo, mas ele era um escritor brasileiro, ali, poeta, eu gostava muito dos textos dele. Ele conta uma metáfora do galo lá, né? O galo que vivia lá na fazenda, o galo era o rei ali da fazenda, e todos os dias, antes do sol nascer, o galo subia lá num púlpito e dava o seu melhor canto. Aí toda vez que o galo cantava, o sol aparecia, né? Todos os dias de manhã o galo fazia a mesma coisa, ele ia lá, subia no púlpito, né? Dava o seu canto e depois o sol aparecia. Aí chegou um belo dia lá, o galo acabou passando da conta, não lembrou de acordar, né? Acabou não despertando ali, e o sol acabou nascendo sem o canto do galo. Quando o galo acordou e saiu para ver que estava todo mundo ali, todos os outros animais da fazenda rindo, debochando do galo. Você pensou que o sol nascia por causa do teu canto. Aí todo mundo ali debochando do galo, né? O galo ficou deprimido ali, né? Porque ele acreditava de fato que o sol nascia por causa do canto dele. Aí o galo ficou triste, ficou um tempão ali triste. Passou algum tempo, né? Passaram-se alguns dias, daqui a pouco o pessoal voltou a perceber o galo indo lá cantar novamente antes do sol nascer. E aí o pessoal continuou debochando ali do galo, né? Você não percebeu ainda que o sol não nasce por causa que tu canta? Poxa, deixa de ser um idiota. E aí nesse momento o galo respondeu, né, pros outros animais, né? Que antes eu achava que o sol nascia por causa que eu cantava. Hoje eu canto porque o sol nasce, né? Ou seja, o galo ele conseguiu sair daquela soberba, percebeu que o sol não nascia por causa que ele cantava, mas isso não impediria ele de continuar cantando, porque muito pelo contrário, ele canta porque ele está vivo, porque o sol nasce, né? É muito bom quando a gente consegue ter essa percepção, sabe? Eu trago isso muito para o meu dia a dia. Quantos anos eu fiquei sem querer me expor, sem querer vir aqui fazer live, porque eu pensava justamente isso, mas ninguém vai dar bola, mas eu vou estar de repente ali falando e não vai ter ninguém. Quantos anos com isso na minha cabeça? Era um tipo de galo, né? Soberbo, arrogante, achando que todo mundo tinha que me dar atenção,
Hoje, poxa, quando eu consegui entender isso, que eu não sou a bolacha mais, a última bolacha do pacote, nem a azeitona da empada, que ninguém é isso, e que eu também não sou a última porcaria do mundo, o que eu faço? Eu só faço o que eu estou a fim de fazer, eu só faço o que eu acredito que é da minha função fazer. E aí o resultado que vai ser colhido disso, aí eu não sei, não está nas minhas mãos. Eu só posso me aperfeiçoar e melhorar no meu dia a dia, buscar recolher essas virtudes das quais eu estava falando, né? Então isso acho que serve para qualquer contexto, para o nosso dia a dia também, né? Então, quando eu me dou conta disso, que eu não sou a última bolacha do pacote e que eu também não sou tão mal assim, não sou o pior homem do mundo, como essa pessoa estava ali falando, o que me cabe? Me cabe então não ficar aí chorando no sofá, né? Porque daí eu olho para isso e não consigo mais ter a desculpa, então eu não tenho solução mais, né? Já que eu sou a última, a maior porcaria do mundo, então não tem solução. Não, é claro que tem, porra, calma. Então tu já percebeu isso? Né? Entendeu, conseguiu compreender isso em primeiro lugar? Então, poxa, calma, né? Agora, né? Já que o que tu colocou na frase já era para eu ser adulto, fica tranquilo, uma coisa eu posso te garantir, esse é o maior, é o drama da maior parte das pessoas, é perceber que ainda não está vivendo uma vida adulta, né? Que já deveria estar vivendo, né? Ainda não assumiu suas responsabilidades de fato, o compromisso que uma pessoa madura deveria assumir. Então, quando tu declara, né, que tu é a pessoa do mundo, você fica arrumando desculpas para não melhorar. Aí eu posso dizer, eu não tenho jeito, né? Poxa, porque daí se tu chegar para mim e dizer, eu sou um tipo de Hitler, né? Eu sou um tipo de Stalin. Aí realmente eu vou dizer, poxa, não tenho como te ajudar, né? Realmente você não tem conserto, você não tem jeito. Agora, quando você declara que não é tudo isso, quando você declara que poxa, só é uma pessoa normal vivendo no seu dia a dia, então eu não sou, e aí chegou à conclusão, poxa, eu não sou um adulto ainda, eu não estou agindo ainda do jeito que eu deveria, o que tu faz? Poxa, você vai assumir as responsabilidades de uma vida adulta. E aí é que tem que parar com essas esquisitices, né, de buscar as coisas mais extraordinárias. Poxa, o que é a vida adulta? Né? Simples, cara. É focar nas coisas simples, não precisa ser o herói. Poxa, o que uma pessoa adulta faz? Ela paga suas contas, ela paga os seus boletos, ela é útil para os outros, ela para de reclamar, ela para de ficar de fricote com a vizinha ali, sendo que ela é casada, sendo que ele é um sujeito casado, né? Ele para de ficar indo lá, né? Ficar mandando curtidinho, coraçãozinho para outra pessoa que é comprometida, sendo que ele é comprometido também. É isso que uma pessoa adulta faz. Uma pessoa adulta faz, o que ela faz? Ela arruma a sua cama, né? Ela lava a sua roupa, ela faz sua comida, né? Ela ganha o seu dinheiro, ela não fica enchendo o saco dos outros, né? Agora, poxa, se eu ficar querendo, né? Eu gosto de ser, no fim das contas, desse discurso de ser a pior pessoa do mundo, porque o que tem escondido atrás disso, né? No fim das contas, eu gosto de ser um fracotezinho, porque daí ninguém precisa contar comigo para nada, né? Se eu for uma pessoa fraquinha, né? Que as pessoas precisam ficar cuidando de mim o tempo inteiro, ninguém vai precisar contar comigo para nada. Ou seja, realmente, aí tu não é um adulto mesmo, porque um adulto que se espera é que as pessoas possam contar com ele, né? Agora, se eu não sou, eu quero que os outros fiquem resolvendo os meus problemas, né? Eu fico querendo, né, que os outros fiquem com peninha de mim, né? Eu fico levando meus dramas para os outros poderem resolver. Aí realmente não está na vida adulta. Agora, percebeu isso? Primeiro movimento é esse, né? Tipo, ganhei consciência. Segundo, sai desse pessimismo de achar que tu é a pior pessoa do mundo. Não é tudo isso também, não. Né? Ou seja, existe soberba, existe arrogância até no pessimismo, né? Tem gente que acha que a arrogância é só quando a pessoa se acha, né? Quando ela fica achando que ela é linda, maravilhosa. Não. Existe arrogância também no sujeito que fica dizendo que ele é ruim também. Esse sujeito também é soberbo. Que no fim das contas, a soberba eu sou o foco de atenção, seja por bem ou seja por mal. Eu sou o centro. Né? Então a gente não pode se enganar em relação a isso também, né? Esse tipo de pessimismo também aponta. Então, o que eu faço? Eu saio também desse pessimismo e vou focar no que eu preciso melhorar, né? Vida adulta, eu sou um sujeito normal, errei, perfeito, né? Não está do jeito que eu gostaria, então não vou ficar aqui me afundando em lágrimas, não vou ficar chorando no sofá, eu vou recolher as virtudes que eu preciso, né? Para de fato ter uma vida adulta, sem querer ser o herói, né? Poxa, de uma forma simples, né? Fazendo no dia a dia o que precisa ser feito. No fim das contas, é o que a gente fala aqui todo santo dia, que parece simples, né? Mas é profundamente efetivo se a gente começa a fazer isso no longo prazo, todo santo dia. Né? Então, vamos parar
com essas esquisitices, com esse fricote, com essa coisa de achar que eu sou a pior pessoa do mundo, né? E saber também que a gente também não é a última bolacha do pacote, não é a pessoa mais linda e maravilhosa, né? Agora, se eu passo uma vida inteira nesse mundo de ilusões, né, querendo ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, ou mergulhado em lágrimas achando que eu sou a pior pessoa do mundo, tua vida tá passando, cara. Tua vida tá passando e aí nada vai acontecer, né? Tu vai ficar sempre nessa inconstância, nessa instabilidade emocional, porque tu tá querendo o tempo todo te ver como um floquinho de neve especial, ou que as pessoas te vejam assim, ou tu tá no outro polo, no outro extremo. Eu sou um coitadinho, né? Eu não sirvo para nada, eu sou a pior pessoa do mundo, mas no fim das contas o que tu tá querendo também é a atenção dos outros, é que os outros passem a mãozinha na tua cabeça, né? Então, que a gente viva, né, nesse centro, né, que eu falo o tempo todo aqui, né, na normalidade, né, fazendo. Somente assim é que a gente para e se instala na realidade. Eu olho para a vida realmente de forma prática, o que de fato está acontecendo e onde que eu posso atuar. A maioria das coisas a gente sabe como fazer, cara. A maioria das coisas, principalmente dos dramas, das frustrações, não são coisas que, olha, eu preciso entrar, né, na Universidade de Harvard para descobrir como melhorar. Não, cara, no fim das contas tu sabe o que fazer, só tu não faz por quê? Porque fica mergulhado nesses movimentos que eu estava falando anteriormente, né? Que no fim das contas apontam essa soberba. Então, que não sejamos sujeitos assim, né? A gente está aqui no dia a dia, aqui nas lives, todos os dias falando desses temas, com o intuito de que, através da repetição, falando sempre as mesmas coisas, mas de formas diferentes, buscando formas diferentes, para que isso vá se integrando dentro da gente, dentro do nosso dia a dia, para que, na prática, no dia a dia, a gente vá fazendo isso se tornar cada vez mais real, cada vez mais presente, até o ponto que a gente olha, poxa, tá bom, não tenho mais aquele problema, não sofro mais daquele tipo de situação. Agora eu também posso usar isso para poder ajudar outras pessoas também que de repente estão passando pelo mesmo. Então é isso, essa foi a nossa live de hoje, né? Sobre essa questão da mediocridade, é a nossa live número 125, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, sexta-feira, aqui em Porto Alegre, feriado, vou ver ainda se a gente vai fazer a live, mas provavelmente eu devo estar comunicando ali nos stories, aí nos próximos momentos. E a gente segue aqui. Eu estou também vendo aqui, aproveitando, né, que quem assistir a live depois ou quem estiver presente, ali logo após o carnaval, eu estou pensando em fazer algo aqui. A gente está o tempo todo falando sobre hábitos, né, sobre construção de hábitos, e aí tem aquela simbólica ali da quaresma, né, dos 40 dias entre o carnaval e a Páscoa. Eu estou pensando em fazer algo de repente ao longo desses 40 dias, né, aqui entre nós mesmos, né, de uma forma gratuita dentro aqui das nossas lives, algum tipo de desafio para a gente criar algum tipo de constância, né, para a gente aplicar no nosso dia a dia, usando algumas ferramentas que eu aplico em algumas consultorias, mas a gente buscar assim algum tipo de desafio, algum tipo de construção de hábito que de repente a gente vem querendo implantar, nada de muito mirabolante, mas de repente coisa simples, para que a gente possa criar de repente aqui um senso de comunidade, onde um ajuda o outro, para que a gente possa de fato colocar esses hábitos no nosso dia a dia, através de tudo isso que a gente vê aqui no nosso dia a dia, né? Mas ainda é uma coisa embrionária, mas já estou abrindo aqui para vocês. Mandem sugestões, me avisem se vocês também se interessam por isso, pode mandar no inbox ali que eu vou estar respondendo, e aí a gente vai amadurecendo a ideia até o carnaval, ainda é na semana que vem, né? Então seria para começar logo após a quarta-feira de cinzas ali, e aí vai até a Páscoa. Então eu estou pensando em algo aí nesse sentido. Então mandem suas sugestões, suas contribuições, que eu acho que vai ser legal a gente fazer isso também, para aplicar, para colocar na prática tudo que a gente conversa aqui no dia a dia, tá bom, pessoal? Então essa foi a live de hoje, deixando os agradecimentos às pessoas presentes: Jéssica Coelho, João Vitor Machado, grande Celso, Marcelo Ramos aí, um grande amigão também, meu ex-colega de Humanize, um grande psicólogo também, valeu pela presença, grande Wilson Medeiros, Tiago Ferraz também, outro colega de Humanize, presente na área também, grande abraço, Tiagão, Tiana Knebel, Jorge Oneron e Leinusa, obrigado pela participação, pessoal, um grande beijo a vocês, desejo a todos uma ótima quinta-feira, fiquem com Deus e até a próxima, tchau, tchau.